Olá, galera! Vamos continuar com o conteúdo do capítulo 9, Termoquímica. Nós já vimos, tá, as unidades de calor e trabalho, vimos os fatores que influenciam o valor da variação de entalpia, que é o ΔH, que a gente já aprendeu a calcular. Nós vimos também a variação de entalpia padrão, né, que é o ΔH0. Nessa aula a gente vai começar vendo a entalpia das substâncias simples, beleza? Acompanhe aí com o material de vocês. Bom, então quando a gente está falando da entalpia das substâncias simples, a gente tem que saber que não dá para medir a entalpia de uma substância. Então, foi estabelecido, né, uma convenção para as substâncias simples. E de acordo com essa convenção, foi chamada de entalpia padrão para uma substância simples, e essa entalpia padrão de uma substância simples, ela será igual a zero. Temos que deixar claro que essa convenção, ela se refere somente ao que a gente chama de entalpia padrão. Por exemplo, quando a gente tem formas alotrópicas, no caso do carbono, né, que a gente sabe que a gente tem várias formas alotrópicas. A gente tem a forma alotrópica mais estável do carbono, que é o grafite, por exemplo. O grafite sendo a forma mais estável nas condições ambientais, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, fase sólida, que é a fase de agregação mais comum, né, mais estável para essa substância, a entalpia dessa substância simples vai ser igual a zero. Já para o carbono diamante, nessas mesmas condições, a entalpia do carbono diamante vai ser diferente de zero. Diferente como? Vai ser maior do que zero. Por que maior? Porque o carbono diamante, sendo mais instável que o carbono grafite, ele vai possuir um maior conteúdo energético, né, que o grafite. Como ele possui maior conteúdo energético, tá? Ele vai possuir uma maior entalpia. E como a variação da entalpia, mesmo quando a gente está falando dos gases, ela só é considerável quando a pressão ela é acima, né, a partir de 1000 atms, então a gente pode admitir que essas condições padrão, elas são obedecidas mesmo quando as pressões sofrerem alterações, desde que essa pressão permaneça ainda próximo aí, né, de 1 atm, que são aquelas condições que a gente viu, que a gente chama de condições ambientais ou condições padrão. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, tá, mostrando para a gente alguns elementos químicos que possuem, ó, formas alotrópicas, né? E como eles vão possuir formas alotrópicas, tá? A forma mais estável vai possuir a entalpia igual a zero e a forma menos estável vai possuir uma entalpia maior do que zero, certo? Então, a gente tem aqui carbono, oxigênio, fósforo, né? E enxofre, tá? Mostrando aqui que sempre a forma mais estável, a entalpia padrão vai ser igual a zero, né? E a entalpia padrão da minha forma alotrópica menos estável vai ser maior do que zero. Isso vai servir para a gente depois, né, fazendo os cálculos da variação de entalpia, entender que esses cálculos da variação de entalpia eles são relativos a esses valores das substâncias simples que estão nessas condições padrão. Agora a gente vai ver aqui as equações termoquímicas, né? Vamos ver o que são essas equações. As equações termoquímicas, elas são as equações que representam o fenômeno termoquímico que a gente está estudando, né? Então, elas vão estar demonstrando da forma mais eficaz possível a reação que a gente está
fazendo, que a gente está estudando, que a gente está vendo. E se a ideia é representar da melhor maneira possível, né, da forma mais eficaz, então nós precisamos dar certas informações. Quais são as informações, né, que são imprescindíveis de aparecer numa equação termoquímica? É imprescindível aparecer a fase de agregação, né, ou a fase, né, ou a forma alotrópica dos meus reagentes e do meu produto. Então, por exemplo, se eu estou falando do carbono, tem que falar que carbono que é. É carbono grafite? É carbono diamante? É enxofre? É o enxofre rômbico? É enxofre monoclínico? É o fósforo? É o fósforo vermelho ou é o fósforo branco? Tá? Então, se forem formas alotrópicas, você tem que deixar indicado. Fase de agregação, é sólido, é líquido, é gasoso? Tem que vir indicado na minha equação, certo? Vai vir demonstrado ali. Tem que vir também os coeficientes, né, adequados à informação termoquímica. Não precisa vir valores inteiros, né? Pode vir ali meio, né, 1/2, tá? Desde que venham, né, esses valores, esses coeficientes aqui, ó, 1, 2, tá? Pode vir valor quebrado, mas tem que vir, esses coeficientes têm que estar representados. E essas equações, elas têm que expressar a variação de entalpia, porque se eu estou falando de uma equação termoquímica, o que mais importa para mim, né, é a variação de entalpia. Então, eu preciso da informação do ΔH. E esse ΔH tem que vir com um sinal correspondente ou num lugar correspondente que me indique, que me demonstre, tá, se aquela reação química ela está liberando ou está absorvendo energia na forma de calor. Então, ela tem que vir especificando que fenômeno que está ocorrendo. Eu tenho que olhar para aquela reação química e eu tenho que conseguir saber se aquela reação química é exotérmica ou é endotérmica, beleza? E tem que vir expresso também a temperatura a que aquela reação química está acontecendo. Se não vir a temperatura, tá? Fica subentendido que a temperatura é a temperatura padrão, que a gente considera 25 graus Celsius. Não existe só uma forma de demonstrar, né? Posso demonstrar aqui com a apresentação do ΔH, ou posso demonstrar, né, colocando essa energia na reação. Então, olha só que, por exemplo, tem o enxofre rômbico reagindo com 1 mol de oxigênio, gás oxigênio, formando SO2 gasoso, ΔH, menos 70,92 quilocalorias a 25 graus Celsius. O que isso aqui está falando para mim? Está falando o seguinte, que a 25 graus Celsius, né, o calor liberado, né, a pressão constante para essa reação química aqui, ou seja, para a reação química que acontece quando 1 mol de enxofre rômbico reage com 1 mol de oxigênio gasoso e produz 1 mol de SO2 gasoso, é 70,92 quilocalorias, beleza? Isso é o que está falando aqui nessa reação. Existe outra forma de indicar isso aqui, que é colocando assim, enxofre rômbico reagindo com o oxigênio gasoso, formando SO2 gasoso mais 70,92 quilocalorias. Isso também está expressando uma reação exotérmica, apesar do sinal aqui estar positivo. Cuidado, o sinal está positivo. Lembrando que aqui, ó, não estou mostrando o ΔH, tá? Estou mostrando o calor, né? Que foi, ó, liberado. Estou mostrando o calor como sendo um produto da reação, tá vendo? Ele está fazendo parte dos produtos. Então, é como se eu falasse assim, ó, 1 mol
de enxofre rômbico reagiu com 1 mol de oxigênio gasoso e produziu 1 mol de SO2 gasoso e liberou 70,92 quilocalorias, ou produziu também 70,92 quilocalorias, né, de calor durante a reação. É uma reação exotérmica, beleza? Aqui está mostrando, tá, a mesma ideia, só que agora para uma reação endotérmica. Então, olha só, reação, outro exemplo, ó, carbono-grafite reage com 2 mols de enxofre rômbico e produz, né, CS2 no estado líquido, com um ΔH igual a mais 18 quilocalorias. É uma reação endotérmica, ou seja, absorve 18 quilocalorias. Lendo, né, fazendo a leitura, o que isso aqui está me falando? Que quando 1 mol de carbono-grafite reage com 2 mols de enxofre rômbico, eles produzem, né, 1 mol de CS2 no estado líquido, mas para isso eles precisam absorver 18 quilocalorias de energia. Isso, né, a uma temperatura de 25 graus Celsius e a uma pressão constante. Mas eu também posso representar isso da seguinte forma: carbono-grafite mais 2 enxofre rômbico mais 18 quilocalorias, produzindo CS2. Olha só, aqui ó, as 18 quilocalorias estão fazendo parte, tá, dos reagentes, certo? O que indica para mim que é uma reação endotérmica, ó. O calor entra como um reagente, na exotérmica o calor aparece como um produto. Mas isso aqui é uma forma obsoleta, é uma forma antiga, tá, de se demonstrar. Hoje em dia, tá, o que mais aparece, o mais usado, a forma mais utilizada é demonstrando o ΔH dessa reação, beleza? Então, você demonstra a equação da reação química e mostra o ΔH separado. Sinal positivo para as endotérmicas, sinal negativo para as exotérmicas. De acordo com o tipo de reação química que nós estamos vendo ou estudando, o ΔH, né, a variação de entalpia, ela pode receber nomes específicos, tá? E nós vamos aprender esses nomes específicos. A primeira que a gente vai estudar é a entalpia de formação, certo? Essa entalpia de formação, que é o ΔHF, também pode ser chamada de entalpia de formação ou calor de formação, tá? Vai ser o calor absorvido ou liberado, né? Porque depende se a gente está falando de uma reação exo ou endotérmica, na formação de 1 mol de uma substância que acontece a partir das substâncias simples que a compõem. Então, essas substâncias simples, elas têm que estar no estado padrão, ou seja, aquelas condições padrões que a gente viu lá no início, né? Temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atm, fase de agregação, a mais comum para a substância, e a forma alotrópica, a mais estável para aquela substância. Então, aqui a gente tem como exemplo, ó, H2 mais, né, reagindo com O2, meio O2, formando H2O no estado líquido. O ΔH de formação da água, né, nessas condições, vai ser igual a menos 68,3 quilocaloria por mol. Isso aqui é entalpia de formação, tá? Entalpia padrão de formação. Por que padrão de formação? Porque está nas condições padrão, tá? Tá seguindo todas as condições padrão que a gente viu lá no início. Temperatura padrão, 25 graus Celsius, pressão 1 atm, fase de agregação, a mais comum, tá? Para as substâncias, ó, gasoso, líquido,
beleza? Forma alotrópica, a mais estável para todas as substâncias, para as que tem, né? No caso aqui, oxigênio, beleza? Então, entalpia de formação. Fazendo a leitura dessa reação, o que isso aqui faz para mim quando eu estou lendo isso aqui? Isso aqui está falando para mim o seguinte, que para formar 1 mol de água, né, a partir das substâncias simples, hidrogênio e oxigênio, no estado padrão delas, é liberado 68,3 quilocalorias, beleza? Esse é o calor de formação da água, ou entalpia de formação da água, ok? Então, a gente fala aqui a entalpia de uma substância é a entalpia, né? É a entalpia de formação. A gente chama de entalpia da substância a entalpia de formação, a variação da entalpia de formação, beleza? Agora a gente vai ver a entalpia de combustão, que vai ser o ΔHc, tá? Entalpia de combustão ou calor de combustão. O que vai ser isso? Vai ser o calor liberado na combustão, né, na queima de 1 mol de uma substância a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? O que é combustão, gente? Combustão é queima. Queima é qualquer reação com oxigênio, tá? Que produza água, beleza? Então, reagiu com oxigênio, você está tendo uma combustão, ok? Então, aqui, ó, a gente tem como exemplo, de novo, o hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando água no estado líquido. De novo, todos nas condições padrão, certo? Ó, então, forma alotrópica, a mais estável para todas as substâncias. Estado de agregação, o mais comum para aquela substância, né? Então, ó, líquido, gasoso, gasoso, certo? Temperatura, 25 graus Celsius, pressão, 1 atm. Então, aqui nós temos, ó, também uma reação de combustão. Aí você vê aqui que o ΔH de combustão do hidrogênio, do H2, é menos 68,3 quilocalorias por mol. O que está falando para mim? Que a combustão, né, a queima de 1 mol de hidrogênio gasoso, nas condições padrão, liberam, né, 68,3 quilocalorias. Aí você vai falar para mim assim, mas a entalpia de formação da água é igual à entalpia de combustão do hidrogênio? E sim, é igual, é o mesmo valor, porque nós estamos analisando exatamente a mesma reação química, né? Nós analisamos a mesma reação química, nas mesmas quantidades estequiométricas. Nós só analisamos elas de ângulos distintos, né? No outro lado lá, nós estávamos analisando a formação da água. Então, o que estava importando para mim aqui? A formação da água. Para a água ser formada, são liberados 68,3 quilocalorias. Agora, desse lado aqui, eu estou analisando a queima, né, a combustão de 1 mol de hidrogênio. Esse 1 mol de hidrogênio, a combustão dele gera 68,3 quilocalorias. É ele que forma, né, a água. Por isso, né, que é o mesmo valor, porque a gente está analisando exatamente a mesma reação química, porém de ângulos diferentes. Aqui a gente tem uma tabela, né, mostrando a entalpia de combustão de algumas substâncias, mas isso aqui, tá? A gente precisa entender o conceito e saber calcular.
A gente pode ter também entalpia de dissolução, que vai ser o quê? Tá? Ó, ΔH, é tudo ΔH, né? Variação de entalpia, com um símbolozinho do que é. No caso aqui, ó, dissolução, então um Dzinho na frente. Tá? O que vai ser entalpia de dissolução? Vai ser o calor envolvido, né? Liberado ou absorvido na dissolução. Sempre, gente, de 1 mol, tá? Sempre que a gente está falando em relação a 1 mol de uma substância em uma dada quantidade de solvente, em que a variação de entalpia seja máxima. Então, sempre vai ser, ó, que quando a gente dissolve 1 mol de uma determinada substância, que como exemplo a gente tem sulfato de sódio, Na2SO4, ele vai ser dissolvido em 400 mol de água. Vão ser liberados 5,5 quilocalorias de calor para que essa dissolução aconteça, ou seja, o ΔH de dissolução desse sal é menos 5,5 quilocaloria barra mol ou por mol, ok? Nós podemos ter também entalpia de ligação, ΔHL, que vai ser a entalpia, né, a energia, o calor envolvido no rompimento de 1 mol de ligações químicas da substância que eu estou analisando no estado gasoso, né, e envolvido para produzir átomos também na fase gasosa, certo? É importante a gente saber que, no caso aqui dos valores para entalpia de ligação, para o ΔH de ligação, a gente sempre vai ter valores positivos. Por quê? Porque o rompimento de uma ligação química, ela é um processo endotérmico, ela é um processo que exige, tá, energia, é um processo que exige com que a absorção de energia para acontecer. Então, aqui eu sempre vou ter valores positivos. E que quanto mais forte for a minha ligação química, né, maior vai ser a energia necessária para romper aquela ligação. Então, quanto mais forte for a minha ligação, tá, maior vai ser a energia que eu vou precisar absorver para conseguir quebrar aquela ligação, ou seja, maior vai ser o valor do meu ΔH. Maior vai ser a minha variação de entalpia de ligação. Uma coisa interessante sobre a entalpia é o seguinte, que quando a gente tem uma reação, tá, acontecendo no sentido direto, e ela tem uma determinada entalpia, tá? No sentido inverso, aquela entalpia, ela também é o inverso do valor. Ou seja, tá? Aqui está mostrando para a entalpia de ligação, mas isso funciona para qualquer entalpia, tá, gente? Quando eu tenho aqui sentido direto da reação, HBr, tá? Sofrendo ionização e formando H+, mais Br-, por exemplo, o ΔH dessa reação é mais 87,5 quilocaloria por mol, beleza? A entalpia da reação contrária, ou seja, do H mais Br- formando HBr, que é a reação inversa que acontece para cá, é exatamente o valor contrário, tá? Ou seja, o ΔH com o sinal contrário, menos 87,5 quilocaloria por mol, tá? Por quê? Porque as reações químicas, tá? O que acontece aqui no sentido direto, tá? O ΔH tá aqui no sentido direto, no sentido inverso, tá? Ela vai estar acontecendo com o contrário para o uso energético. Então, se a minha reação é endotérmica no sentido direto, como é aqui, ela vai ser exotérmica no sentido inverso. E o contrário também é válido. Isso aqui vale, gente, para qualquer um dos ΔHs, tá? Vale para toda reação química, beleza? Sentido direto
no sentido inverso, a reação é toda ao contrário, ok? Até a próxima, galera!